Só Gospel Music Podcast. De Angola, Uambo para o mundo. Vamos até os confins da terra, anunciando o evangelho através da arte gospel. Só Gospel Music Podcast. Arte e entretenimento. Só Gospel Music Podcast. Arte e entretenimento. Só Gospel Music Podcast. Arte e entretenimento. Arte e entretenimento. Só Gospel Music Podcast. Só Gospel Music Podcast. De Angola, Uambo para o mundo. Vamos até os confins da terra, anunciando o evangelho através da arte gospel. Só Gospel Music Podcast. Arte e entretenimento. Só Gospel Music Podcast. Arte e entretenimento. Só Gospel Music Podcast. Arte e entretenimento. Arte e entretenimento. Só Gospel Music Podcast. Filho, podemos. Ora, viva pessoal, retornamos. Sejam mais uma vez saudados com a paz de Cristo e pedimos as nossas sinceras desculpas pelos constrangimentos, né? Infelizmente é a rede, né? Vocês já sabem como é que a Unitel funciona. São questões técnicas, mas o mais importante é que nós estamos aqui para a nossa abordagem com o nosso grande líder João Gomes. E por favor, muito obrigado, Cleide, por ter nos dado feedback na questão do nosso áudio, e acredito que a nossa produção já trabalhou no sentido. E qualquer coisa, qualquer imprevisto, alguma coisa que nós precisamos melhorar, ou seja, por favor, não hesitem em nos comunicar. Líder, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado. Prontos, desculpa, né, pelos constrangimentos, mas acho que desta vez vamos avançar sem qualquer impedimento. Sem problema. Nós é que pedimos desculpa à audiência. Né? Exato. Para quem estiver conectado agora, mais uma vez queremos anunciar o nosso tema. O nosso tema de abordagem para o dia de hoje é o papel da espiritualidade na união do grupo coral. Ou seja, na motivação e união do grupo coral. Estaríamos aqui com 2 líderes, conforme nós anunciamos, mas infelizmente por motivo de atraso, o outro líder não está conosco. Nós vamos avançar com o nosso programa com o nosso líder João Gomes, que está mesmo aqui a representar o grupo coral Central Metodista. É isso, né? Então, conforme nós dizíamos na transmissão anterior, líder João Gomes, o que é espiritualidade, né, na tua visão? Pode ser no contexto geral e posteriormente no contexto do canto coral, né? O que é espiritualidade? Bom, espiritualidade tem, quer no canto coral, Uhum. quer no sentido geral, ele só tem um conceito Exato. que para mim eu tenho definido como comunhão com Deus. Comunhão com Deus, ok. A forma como nós vivemos Uhum. com o Espírito Santo. Isso eu
o conceito de espiritualidade, né? Uhum. Na visão cristã, Cristã, ok. porque as pessoas mais, ou seja, as pessoas das trevas também invocam Uhum. espírito, ou seja, quando nós falamos de espiritualidade, não é mais do que conviver com algum espírito, Exato. seja ele o que for, Uhum. mas para o nosso caso especificamente, nós estamos a falar da comunhão com o Com Espírito o de Deus, Espírito que é o de Espírito Deus. Santo. Exato, exato. Mas antes queríamos saber, né, como é que surgiu o envolvimento do líder João Gomes com o grupo coral? Como é que surgiu esta paixão para te envolveres com o coro? E posteriormente começares a mergulhar mais para a explorar como é que é, ou seja, para surgir esta paixão que tem com o grupo coral. Como é que começou esse envolvimento? Bom, na verdade, eu comecei a fazer canto coral em Luanda. Uhum. Bom, mas de início eu sempre fui amante da poesia. Exato, exato. Escrevia e declamava na igreja e pronto. Mas sempre senti que havia alguma coisa ligada à música. Não sabia se era para cantar, se era Exato. para fazer música e tudo mais, eu não sabia nada disso. Uhum. Mas pronto, fui continuando a fazer poesia, até que certo dia criou-se o grupo Júnior na Igreja Metodista da Exato. Magos do Oriente em Luanda. Já agora, se alguém tiver aí na audiência, manda um abraço para todos eles. Exato. Criou-se o grupo Júnior, o Coral Júnior, né? E fomos trabalhando e pronto, trabalhávamos, mas no sentido de que não havia muito interesse assim, era só mesmo como mais uma coisa por fazer, Ok. né? Não tínhamos muito conhecimento, mas gostávamos de lá estar. Até que um certo dia, eh, o meu irmão, que era o diretor técnico do coral na altura, Não convidou-nos, este coral. não este, Exato. é o Coral Estrela do Do Oriente, Oriente, da ok. Magos de Oriente em Luanda. Uhum. Uhum. O meu irmão era diretor técnico, mas só para ter uma noção, sempre que eu quisesse cantar, ele não aceitava. Ok. Então, certo dia, ele disse: "Epá, os rapazes do Coral Júnior passem aqui para assistir os ensaios." Fomos lá assistir os ensaios, gostamos, mas ele não queria que nós ensaiássemos porque achávamos ainda eh, muito, muito imaturos, né? Não Exato. muito preparados para o nível do coral sênior. Uhum. Só para ter uma noção, nós muitas das vezes para ouvirmos o coro a cantar, sempre que tivessem que ensaiar, porque eles ensaiavam segunda, quarta e sexta, Isso está nós ok. tínhamos que nos pendurar num muro só para ver e ouvir o coral a A ensaiar. ensaiar, ok. Então era muita rigorosidade naquele Uhum. coral. O meu irmão foi sempre um homem de muito, muito rigor. Na questão disciplinar do coral, ele é muito rigoroso. Bom, certo dia ele vai para a Marinha de Guerra, porque tinha que arranjar uma profissão, já Exato. tinha família e tudo mais. E aquela foi a oportunidade de eu entrar para o coral, Ok. porque eram 7 mestres do coral. O meu irmão era o diretor técnico, tinha mais 6, e quando ele se ausentou, os outros me disseram: "Olha, essa é a tua oportunidade de você entrar e Ok. começar a cantar no coral." Porque era o único impedimento no momento, né? Podemos assim dizer. Era o único impedimento. Quer dizer, eu entendo, o meu irmão queria que Uhum. o seu irmão, se tivesse que entrar, fosse pelas pessoas, ou seja, pelos membros do coral pedirem para cantar mesmo, porque tem um mérito para estar lá, Lá, exato. não estar por uma questão de ser irmão mais novo do mestre do coral. Cunha. Então ele foi Exato. muito rígido nesse aspecto, foi muito rígido, e acredito que foi muito bom para Uhum. ele e para mim também, porque quando entrei já era um dos mais novos no coral e fui aprendendo muito com os outros maestros. E hoje viemos para cá para o AMO em 2006, conhecemos um pastor de Sola. Tu tens que continuar a fazer canto coral. Exato. Aposto nisso porque eu sinto alguma coisa nisso. O pastor é o Francisco da Gama, que Uhum. agora
também um pastor metodista está em Luanda. Uhum. E daí abraçamos a chamada, né? Exato, exato. Ou o chamado, melhor. E hoje estamos aqui a fazer canto coral, aprendendo todos os dias. Certo, certo, compreendemos, compreendemos. Foi uma trajetória e tanto, né? Foi. É. É. E como é que foi sair de Luanda? Pessoal, já vamos ler os vossos comentários. Segurem-se um pouco mais firme. Aqui acontece assim, né? E tanto que nosso roteiro nós preparamos já. Preparamos já o nosso roteiro para os nossos telespectadores. Ou seja, eles é que fazem na maior parte do nosso roteiro, né? Ok. Deixando ali as suas questões. Mas daqui a nada já vamos ler os comentários. Gostaríamos de saber como é que foi o sair de Luanda para cá, para a província do Ambo, e depois entrar para o Coral Central Metodista e depois ser o líder que é atualmente no Coral Central Metodista. Olha, dizer que entrar no coral metodista foi inevitável. Exato. Eu saio de Luanda por questões acadêmicas, precisava Ok. dar continuidade aos meus estudos. Uhum. Vim para cá em 2006, acabei Há muito tempo. sim, 2006 acabei por fazer o teste de admissão no ISCED e na Faculdade de Economia. Fui abençoado por Deus, aprovei nas duas, mas depois Uma ah, escolha. É. tive que dar ao meu pai o balaio para escolher o que fazer. Acabei por me formar em Economia. Exato, Então, exato. logo cheguei, apresentei-me na igreja e pronto, como a igreja toda a igreja tem sempre um grupo coral. Uhum. E entrei lá para o grupo coral fazendo a minha parte Exato. e pouco a pouco fomos então ganhando interesse e dando outros passos até hoje, tendo essa consequência de estar aqui a gerir O grupo, tecnicamente o o grupo grupo coral. coral. Exato, exato. Está ligado o líder Abílio. Ele disse: Estou ligadinho e pronto para mais um aprendizado. Deixa ver. O comentário do Levita fez desaparecer do líder Abílio. Exato. Forte abraço para o grande mestre Gomes. Respeito muito este cara. Disse o Abílio. Essa mensagem é para o líder Gomes. Obrigado, é mútuo, o sentimento é recíproco. Exato. Exato. Também não deixou de estar ligado o Custódio Maembe, que também é um outro mestre, né? Ele disse assim: Mestre Jó, estamos juntos, estou ligado. Essa mensagem é. Que Tá. bom, que saudades. Ele fugiu-nos e fugiu-me em particular. Aham. Custódio já muitas saudades. Já não está Quando cá na província voltares. do Ambo? Não, não. O Ok. último contato que tive com ele, ele teve de viajar, né, Uhum. por algumas questões mesmo Exato. pessoais. Uhum. E já agora eu mando um abraço, dizer que tenho muitas saudades dele e é sempre uma honra Ok. falar com ele, partilhar Exato. com ele o pouco que nos deu a oportunidade de Exato. partilhar, mas foi muito Amém. bom. Amém. Amém. Também não deixou de estar ligado o grande líder, Levita Angunza Tenor. Disse: Nossa casa, saudações ao nosso líder. E essa saudação foi para ti. Obrigado, Levita, mestre, muito obrigado. Uhum. E também não deixou de estar ligado o nosso grande músico, nosso casal gospel, casal Ventura, e está ali ligado o nosso grande líder Amilcar Biete Ventura. Ele disse: Nosso podcast, o homem tem uma história forte, neste caso, né? O líder, a história que contou aí, este comentário foi para a história que o líder contou. Ele disse que tem uma história forte para se envolver com o coral. Louvado seja Deus. Exato, exato. Louvado seja Deus. É Uhum, interessante, por acaso é uma história interessante. uhum. Mas pronto, eu creio que temos outros líderes com histórias muito, muito mais poderosas do que essa. Mas Exato. acredito que essa é uma história simples, simples. Simples, simples. Não, vamos destampar um pouco as cubas, né? No decorrer da nossa abordagem. Vamos indo descobrir alguma. Mas está à vontade, né? Aquilo que o líder acha que não está à vontade para partilhar ao público, não é obrigado a responder todas as questões. Tem a liberdade de qual responder e qual não responder, na verdade. Normalmente não tem essas limitações. Eu acho Ok, que ok, ok. eu tenho uma vida Uhum. que procuro sempre dar o meu testemunho, Exato. fazendo sempre o que possível para não manchar a minha reputação como cristão. Como cristão, ok. Mas isso não me isenta de cometer erros, sempre estou Até porque aberto, ser humano não tem sim, como. e sempre Exato. que, Uhum. que, que houver um erro a gente assume Uhum. e melhoramos. E o líder Levita Anguza Tenor perguntou se o mestre também é de Luanda.
Eu sou de Luanda, Ok. sou natural do Kazenga, Exato. província de Luanda. Então, mestre Levita, aí está o teu conterrâneo, né? Lauriane Francisco de Carvalho também não deixou de estar ligado. Disse assim: Mestre Jó, um grande homem de Deus. Esta mensagem foi para ti. Mais uma Louvado vez. seja Deus. Amém, Lauriane. E muito obrigado para todos vocês que estão ligados do outro lado. Por favor, ajudem-nos a partilhar esta live. Desculpa. Cleide AG. Kelly, meu líder está em sua porta. Oh, Cleide. Oh, desculpa, né? Infelizmente, o líder atrasou. Nossa hora de começo é 17 horas pontualmente. Infelizmente, o líder não chegou a tempo e tanto que nós tentamos entrar em contato. Infelizmente, não conseguimos contactar o líder. Então, pedimos as nossas sinceras desculpas desde já e eu acho que vai ficar pela próxima. O programa começou, infelizmente não tem mais como. Olhando aqui as condições, não tem como abrir a porta para integrar mais um elemento. Custódio Miami, mestre, não te fugir. Ainda temos metas para atingir, disse ele. Que bom. É bom ouvir isso. Aham. Que bom. Yeah. Eu pensei que esqueceste o Exato. custódio. Não, não, Mas não. temos, Não temos. esqueceu. Eu partilhei algum sonho em escassos minutos com o custódio. Uhum. E ele é um homem de Deus muito atrevido na música e eu gosto do, eh, nós falamos do groove, né? Ok, Ele tem ok, um groove muito bom, ok. tem uma força muito boa, muito boa. Uhum. Yeah. Um abraço. Então, um abraço, vai para ti. Custódio Miami, muito obrigado por estar do outro lado. Cleide, para pronto, nós não coamos, né? Só para depois não dizerem que não, coaram o nosso líder. Cleide, infelizmente, infelizmente. Mas pela próxima nós prometemos que ele estará conosco. O Levita disse assim: os melhores líderes de coro são provenientes da província de Luanda. Você, se gosta de confusão. Líder Levita gosta de confusão, meu Deus. Pronto, eu nem vou comentar isso. Não, mas acha que também os melhores vêm da província de Luanda? Não, Uhum. depende do conceito de melhor. Ok. Para o líder, então, É, quando é que seria o melhor líder de coro? Bom, para mim, um melhor líder do coro Uhum. é aquele que não tem só a capacidade de arrancar palmas, Ok, mas ok. aquele que tem a capacidade de trazer almas para Cristo. Exato, exato. Infelizmente, Ok, esse é um dos maiores problemas no gospel, principalmente no canto coral. ok, O ok. nosso canto coral hoje é mais virado para a exibição, é mais para a questão comercial. É uma Uhum. crítica que eu faço porque eu assisto isso. Muitas das vezes os coristas trazem essa motivação Exato. e o maestro, se não for uma pessoa atenta, também acaba por se deleitar nessa motivação. Uhum. Então, para mim, um bom gestor coral, ele tem que perceber isso. Precisamos sim de dar visibilidade ao nosso coral. Exato. Precisamos sim arrancar palmas, mas mais do que isso, para o canto gospel, canto coral gospel, o fundo, o elo, o coração, o núcleo é a questão do evangelho. E quando Exato. nós falamos de evangelho, falamos de almas para Cristo. Exato, exato. Compreendemos, compreendemos. Líder Levita está me falando, lê bem. Não, deixem de recuar. Ele diz assim: os melhores líderes de coro da província são provenientes de Luanda. Acho que é mesmo isso que nós lemos, né? Não, há muitos Há por muitos, ali. né? Ok. Infelizmente, meu grande amigo Levita, Ah, eu não vou concordar contigo. ok. Existem muitos bons maestros vindo de Luanda, isso é verdade. Uhum. Não podemos aqui tapar o sol com a peneira. Exato, exato. Mas nós hoje no AMBO temos aqui muitos bons maestros, Ok, ok. muitos bons também. Tá bom. A Cleide justificou aqui a ausência do líder do coral Anjos da Glória. Infelizmente, nós não nos comunicamos mais. Ele disse que aconteceu um imprevisto no hospital. Por acaso, ele é um profissional de saúde. Por este motivo, não apareceu. Sim, entende-se, né? Vida, salvar vida é prioridade.
é prioridade mesmo. Então nós entendemos a ausência e nós acreditamos que depois do programa nós entenderíamos a situação depois que ele se comunicasse conosco, né? Não tem como não falhar nesta situação. Salvar vida é mesmo prioridade. Eu também sou Prioridade, sim. profissional de saúde, entendo como é que é esta situação. Então agora eu percebo porque que ele não estava a atender o telemóvel enquanto nós ligávamos para ele. Então, Cleide, nós entendemos, sem problemas nenhum. Nós entendemos a situação. E vamos voltar ali na abordagem, então, do nosso tema, né? Será que o líder, para ti, acha que há uma diferença entre cantar no grupo coral no que concerne a espiritualidade, neste caso, né? Há uma diferença entre cantar no grupo coral e cantar a solo, naquilo que Não, é emitir a espiritualidade no canto? não, não. Há uma coisa que nós temos que perceber. Tecnicamente, Uhum. pode até existir, e existe, e deve existir, porque uma coisa é alguém cantar a solo, outra Exato. coisa é um grupo coral a cantar. Isso, até aqui, é uma coisa que fica clara. Agora, espiritualidade tem a ver comigo, tem a ver comigo, Ok. não tem a ver conosco. A forma como eu lido, como eu me cuido espiritualmente, como eu me relaciono com Deus, ele é alimentado por mim. Ou seja, eu vivo isso com Deus. Eu é que vivo isso com Deus. Por isso é que nós, segundo a palavra, vamos aprendendo que nós seremos julgados pelos nossos próprios atos. Uhum. Não seremos julgados pelo nosso ato, Exato. mas eu serei julgado pelo meu ato. Então, se eu canto a solo e estiver bem espiritualmente, há uma coisa que a música faz. A música não mente. Ok. Nós podemos ter muitos músicos, quer a nível gospel, quer a nível secular, Secular, a ok. criarem histórias, a criarem metáforas, a trazerem muitas figuras de estilo na música. Mas a música não mente. Se eu tiver a dizer que amo Deus, a cantar que amo Deus, mas a pessoa que me está a assistir a cantar conhece a minha vida e sabe que a minha vida não revela uma comunhão com Deus, a única coisa que eu vou fazer é essa pessoa, se calhar, estar ali, emocionar-se, muitas das vezes pode até bater palma por conformismo, porque os outros estão a bater palma, fica mal ser a única pessoa a não bater palma, mas depois quando ele vai lá para fora, o que ele vê é a minha vida. Exato. Ele Exato. não vê não vê outra coisa senão a minha vida. Quer dizer, a forma como eu canto, e se eu estiver bem espiritualmente, ele emite emoções. E isso, a emoção faz com que ele pode receber isso na emoção, mas há uma coisa que ele depois vai receber. Nós falamos, a música tem que alcançar 3 níveis essenciais. Que são quais, neste caso? Nós estamos a falar do corpo, alma e espírito. Exato. Porque nós somos um ser que somos um espírito que habitamos num corpo e temos uma alma. Yeah. Então, quando eu canto, necessariamente tenho que perceber que eu vou atingir a emoção dessa pessoa, porque ele vai se sentir emocionado pela voz bonita, pela coreografia, a atmosfera que vai ser criada, ele vai sentir-se à vontade. Exato. Isso está tocando no espírito. Mas quando a palavra que eu canto começar a ministrar, ou seja, quando Deus usar o meu canto para começar a ministrar no coração dele, atenção, quando Deus usar o meu canto, quer dizer que Deus tem que estar em mim para que ele use o meu canto. E o meu canto vai começar a ministrar o coração do líder Kelly. O que é que vai acontecer com o líder Kelly? Fala só no microfone, por favor. Exato. O que é que vai acontecer certo, com o certo. líder Kelly? O líder Kelly vai começar a perceber, vai ganhar o entendimento da palavra. Aí já não Exato. estamos na alma, aí estamos no espírito. E não tem como que você entende, o que você entende no espírito, ou seja, o que você, que toca as tuas emoções e entende no espírito, não tem como não mover o teu corpo.
Por isso é que muitas vezes as pessoas perguntam, por que ele está a cantar, está a falar de alegria, mas ele não está a sorrir? Ele está a dizer que Deus é bom, mas ele não expressa que Deus é bom. Então, Exato. tem a Uhum. ver muito com isso, com a questão da ligação espiritual. Mas neste contexto da ligação espiritual, eu gostaria ainda de entender, né, líder? O líder disse aqui no princípio da abordagem, não é muito sobre o que o outro sente, a espiritualidade, mas é sobre mim, né, no Sim, particular. Foi isso, né, que o líder sim. falou. Agora, eu gostaria de entender sobre aquilo que nós interpretamos às vezes, que quando alguém está ali a ministrar e nós nos sentimos no espírito, quando nós falamos que o canto dele me elevou no espírito. E o líder também aqui falou sobre produção. O que é que se passa? Está tudo ok? Podemos voltar, né? Exato, exato. Muito obrigado. Sim, conforme eu dizia, né? E o líder falou aqui sobre alguém não estar no espírito e cantar e a pessoa estar na emoção, né? Aplaudir e posterior e tudo. Como é que nós podemos diferenciar ou identificar quando é que realmente alguém está no espírito por elevação do intermédio de ministração de alguém ou de um grupo coral e quando é que alguém está na emoção? E depois entendermos, será que quando alguém não está no espírito, será que o seu canto não pode levar aquele que está a assistir à sua ministração no espírito? Ou necessariamente que quando alguém, não sei se o líder está a perceber, né? Estou a Exato. perceber. Ou necessariamente quando alguém não está no espírito, não pode elevar alguém no espírito, ou é possível alguém não estar no espírito e elevar alguém no espírito. Bom, eu espero bem que a audiência compreenda que esse é só o meu parecer. Ah, exato, exato. Uhum. Não implica dizer que seja o que é autenticado, que seja o conceito mais aprovado. Exato. É apenas o meu parecer. Uhum. O que acontece? Nós, quando falamos de. A palavra diz que o espírito comunica-se com o espírito. Exato. Então, se eu não estiver bem com Deus, se eu não estiver bem com Deus, se a minha vida não for uma vida que se adequa, que testemunha a presença de Deus nas minhas atitudes, na minha forma de ser, na minha forma de falar, estar Estar. e se relacionar com as pessoas, é claro que o Espírito Santo não vai estar em mim. Uhum. Se o Espírito Santo não vai estar em mim, tudo o que eu fizer tem ausência de Deus. Então é uma mentira. No fundo eu estou a dizer que eu amo a Deus, mas é uma mentira. No fundo eu estou a dizer que eu amo o meu irmão, mas é uma mentira. No fundo eu estou a Exato. dizer que eu sou fiel à minha família, à minha esposa e tudo mais. Tudo isso eu estou a cantar na igreja de fidelidade, mas eu sou um esposo infiel. Infiel. Exato. Então, imagina, quem estiver a ouvir, o que faz com que as tuas emoções apanhem o primeiro elo da música? As pessoas olham, oh, voz bonita, Uhum. voz bonita. Então, o nosso cérebro recebe a mensagem, ei, boa voz, boa harmonia. Depois, o instrumento tem uma boa batucada, eu gosto de batucadas, eu sinto que tem aquele som da guitarra, aquele som da guitarra muito bom, Exato. mas tem isso vai tocar minhas emoções. O que realmente vai fazer com que Deus ministre para o líder enquanto eu estiver a cantar? É a presença de Deus no canto. Por isso é que eu duvido muito, né? Se for contrário, eu também quero aprender, Exato. mas eu duvido muito que alguém que não está em Deus, ele possa fazer com que a outra pessoa esteja em Deus. Normalmente é o inverso, é quem está em Deus Uhum. traz a outra pessoa a Deus. Agora, quem não está a trazer, não sei, mas é algo que também
para mim, fica-se por investigar. Investigar, ok. Não acredito muito. Sim, na verdade, porque é que eu fiz esta questão? Porque nós conhecemos, né? Nós conhecemos e muitos conhecem também músicos gospel que as suas músicas mudaram a vida de muita gente. E tanto que levaram muita gente na presença de Deus, que hoje são verdadeiramente servos de Deus. Mas os mesmos músicos, as suas vidas não dignificam a Deus. É ali que eu gostaria de entender. Será que é possível alguém que não tenha uma vida digna com Deus converter outra pessoa por intermédio do seu canto ou necessariamente para impactar alguém espiritualmente é necessário que tenha uma vida espiritual Não, digna com Deus? aqui acho que se calhar podemos nos perceber no seguinte: a Uhum. questão é, eu estou a cantar agora, estou bem, estou muito bem com Deus, Exato. preparei-me espiritualmente para fazer o trabalho, estou a fazer Uhum. o meu trabalho e tudo mais. Bom, cantei e a música lá está. Uhum. Todo mundo sente-se bem à vontade de adorar a Deus com aquela música. Exato. Muito bom. Agora, eu posso depois, se calhar, somos os seres humanos, acabo por cometer um erro. Ok, ok. Vamos dar um exemplo prático. Nós temos a questão do músico J.A., por Exato, exemplo, exato. brasileiro, que Aham. depois acabou por enverdar por homossexualismo, Uhum. se não estiver errado. Mas o músico J.A., quando lança o álbum, né? Quando lança o seu álbum muito conhecido, onde tem a música Aleluia e tudo mais, Exato. o J.A. não era homossexual. Uhum. Ou seja, ele tinha a sua vida espiritual controlada. Uhum. Bom, depois de cair aonde caiu, nós vimos a repercussão do que nós tivemos. Exato. Então, eu acho, minha opinião, defendo aqui, Uhum. que é muito difícil, não sei se já aconteceu, Deus ter que pegar alguém que não esteja nele Exato. para converter uma vida para ele. Agora, há situações, sim, há pessoas que vivem situações turbulentas e esse obstáculo de vida pode levá-los, ou seja, leva-los a estar mais próximo de De Deus. Deus. Exato, Isso exato. acontece. Agora, não creio que haja um evangelho de que a gente faz E desfaz e e depois para desfaz, tentar depois converter achamos que alguém. isso Uhum. converte a Deus. Agora não. A Uhum. minha fé, aqui está. Exato. Esse é um outro quesito que nós podemos olhar paralelo a isso. Uhum. O líder que ele pode não estar a cantar uma coisa que não vives, Exato. mas eu acredito nas palavras que estou ouvindo daquela música. Eu acredito. Uhum. Eu tenho fé nisso. E isso pode mudar. Vê que Cristo falava sempre às pessoas: vá, a tua fé te Te salvou. salvou. Exato. Ele nunca chegou a dizer: olha, vá Uhum. e eu te salvei. Ele diz: a tua fé. Então, é uma dependência extremamente de quem esteja a ouvir. A ouvir. Sim. Exato. Exato. Vamos ler aqui o comentário que o. Esse comentário é longo, meu Deus. Este comentário é tão longo do Custódio Maemba, mas eu acho que é uma mensagem que deixou para ti. Mas como está mesmo aqui no nosso programa, nós nunca deixamos escapar mensagens que são dirigidas aos nossos convidados. Porque acreditamos nós que são mensagens que impactam a vida daquela pessoa que é o nosso convidado que está aqui. Que se calhar a pessoa que mandou a mensagem nunca teve a oportunidade de falar isso face to face, mas teve a oportunidade de expressar essas palavras aqui. Por mais longo que seja, como é dirigido mesmo, nós vamos ter que ler, né? Vamos ali ler então o comentário do nosso grande líder Custódio Mayembe que deixou para o mestre Jó. Aqui está. Querido mestre Jó, hoje venho expressar a minha profunda gratidão por tudo que o senhor representa. Neste caso, o líder Jó, né? Na sua dedicação, paciência e sabedoria, não apenas moldar nossos caminhos na arte, mas também nos inspira a sermos pessoas de melhores todos os dias.
Vamos descer. Essa mensagem é longa. Uhum. O senhor vai muito além do papel de mestre. É um verdadeiro exemplo de força, humildade e perseverança. Cada ensinamento seu carrega mais do que técnica, carrega valores, disciplina e, acima de tudo, coração. Uau. Exato. Continue sendo esta luz que guia, que ensina, que acredita. O mundo precisa de mais mestres como o senhor. Esta mensagem é para ti, vindo Uau. diretamente do líder Custódio Mayembe, deixou aqui, na primeira pessoa. Uau, Custódio, muito obrigado. Eu não sou merecedor de tantas boas e grandes palavras que aqui proferiste, mas louvado seja Deus. Amém. Eu Amém. tento, como tu, dar o meu melhor Exato. a cada dia e obrigado. E líder, quero uma coisa, deixa aqui por bem claro. Eu Exato. costumo a dizer sempre, eu sou uma pessoa em constante mudança no Mudança. aprendizado. Exato. E Deus me tem iluminado todos os dias a estar com pessoas que me possam ensinar daquilo que sabem e eu pego isso para a minha vida. Uhum. E eu sou uma pessoa muito, muito abençoada por isso, pelo Uhum. facto de que eu não ignoro, né? Eu aprendo com muitos, desde as pessoas que aqui já fizeram a sua intervenção, Exato. por intermédio da mensagem, o Levita, o Abílio, o Camém, o Custódio, o Emílio da Silva, os professores que eu tenho, que eu sempre tive para a vida, o meu irmão mais velho, o mestre Manuel Jacobico, Aquito, que foi o primeiro, quando eu cheguei, era ele o diretor técnico do coral da Igreja Metodista, Exato. Luzingo Panda, Quinda Rosa, Ezequiel, Augusto Ezequiel Afonso, muitos outros maestros que existem, que a gente tem interagido e tem aprendido muito. Muito, Então, ok. eu acho que tudo isso que eles dizem, e dizem muito sobre mim, é mérito deles. Ok. Eles fazem-me ser essa pessoa. Amém. 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 E também tem uma mensagem ali do nosso grande líder da Conecta Eventos, Carlos Rodrigues. Ele disse assim: tem um convidado, o teu convidado é um grande homem, meu irmão super fixe. Essa Uau, mensagem foi para Deus ti. seja louvado. O Exato. sentimento é recíproco. E Um ainda abraço. deixou um contributo aqui. Acho que não sei se é uma questão, é um contributo, mas acredito que seja um contributo. Uma ministração da palavra no Espírito é um momento em que a pregação ou o ensino da Bíblia é feita sob a direção e inspiração do Espírito Santo. É mais do que transmitir conhecimento bíblico, é permitir que Deus fale diretamente ao coração das pessoas, trazendo transformação, cura, consolo, direção e convicção. Esse é o seu contributo. Muito obrigado, líder, por Muito este bom. contributo rico, né? Na verdade, é mesmo isso que nós precisamos transmitir às pessoas. É uma mensagem rica. Muito obrigado por estar do outro lado e também é uma pessoa que tem estado sempre do outro lado, dando aquela força, aquele apoio à nossa transmissão. Muito obrigado, líder. É uma honra te ter ali. E, líder, quando foi a primeira experiência, né, de espiritualidade que experimentou com o coro? Com o coro. Assim, a primeira experiência com a espiritualidade dentro do coral. Bom, eu já vivi muitas experiências, Uhum. muitas mesmo com o coral, por intermédio da música. Uhum. Deixa eu dizer que até hoje um dos meus maiores sonhos é fazer com que todo e qualquer grupo que eu possa partilhar Exato. deixe de arrancar mais palmas e passa a fazer com que o Espírito Santo seja ministrado em todo lugar. Lugar, ok? A experiência mais profunda que eu tive com o coral foi na atuação de uma música Mina Penda. É uma música que Deus abençoou-me a compor. Ok. E fala E especificamente de qual coral? falo do coral metodista, Metodista, né? exato, O coral exato. metodista. Ok. Acho que é a maior porque marca, isso tatuou a minha vida. Eu vivi muitas experiências com muitos corais, né? Exato. Aonde passei, o Vozes do Planalto, nós vivemos uma grande experiência.
é das maiores também que eu tenho, mas essa com coral metodista, digo que é muito especial porque é uma música que foi compositada, por exemplo, numa altura muito crítica Exato. da minha vida espiritual. E só para ter uma noção que quando nós tivemos de cantar essa música, Exato. eu pura e simplesmente, eu pura e simplesmente fiquei de pé em palco, foi num Uhum. concerto, fiquei de pé em palco Exato. e comecei a chorar. Ok, ok. Nem Entendo. consegui cantar a própria música. Uhum. Estava a dirigir o meu grande companheiro amigo, maestro Emílio da Silva, o mestre Exato. Lijó, a dirigir. Eu fiquei ali de pé a ouvir as pessoas a cantar aquilo e eu pus-me a chorar que eu não conseguia Ok. cantar, porque eu sentia que Deus estava insistentemente a falar para mim sobre o que aconteceu comigo. Deixa eu dizer assim, Então a composição foi uma mensagem muito pessoal, nem para além disso. foi sim, Ok. eu posso partilhar isso aqui convosco. Uhum. Eu levo isso para a minha vida e marca muito. Só para ter uma noção, era numa noite que eu estava a dormir e naquele dia a morte me visitou. Há coisas que às vezes a gente não compreende e achamos que o mundo espiritual não existe. Ok. Existe mesmo. Uhum. E eu estava a dormir, mas ele falava para mim que era hoje que eu tinha aqui que partir. E eu disse assim: eu não estou preparado. Ok. Não estou preparado porque eu não estou bem com Deus. Uhum. Eu não estou bem com a minha família, não estou bem com a minha esposa. Não sei se ela vai estar preparada para poder cuidar dos nossos filhos. Se eu não estiver aqui, por favor, eu preciso me reconciliar. Eu preciso estar bem com Deus, eu preciso estar bem com a minha esposa, estar bem com a minha família. Eu depois tive um susto e quando eu assustei, eu vi uma sombra que saiu do meu quarto. Pura e simplesmente moveu-se do Moveu-se. quarto. Naquele dia eu compus a música Mina Penda. Uhum. Teve uma Na grande. língua umbundo, neste caso. Mina Penda é É Swahili. isso. Ah, isso aí. É Sim, sim, Swahili, sim, sim, sim. sim, sim, sim. E ele. Há uma parte que aqui em português, né? Que diz assim: Tu sondas e conheces o meu coração, sou um vaso quebrado, entrego-me verdadeiro oleiro. Deus é o oleiro. Glória e honra seja dada a ti, porque ele aceitou esse meu pedido. Uhum. E desde aquele dia, sempre que eu tento fazer alguma coisa fora daquilo que é a minha relação como cristão, podes crer que eu me lembro sempre desse pacto. Então, para mim, música é mais do que estar em palco, cantar, as pessoas baterem pão. Para mim, música é mesmo vida, é um ministério, é algo que eu tenho para minha vida. Exato. Falando disso que o líder falou, né, sobre a existência, o mundo espiritual ser real. E isso foi real para o líder porque experimentou uma experiência que só o líder sabe. Ou seja, contando para as pessoas não causa o mesmo impacto do que viver na primeira pessoa. E tanto Exatamente. que eu assisti um vídeo que estava a circular na internet, acho que foi um ateu entrevistando um cristão sobre como provar, dar uma prova palpável sobre a existência de Deus. Fazendo, apesar de que o vídeo é tão longo, extenso e a explanação foi extensa, mas fazendo um resumo, ele deu um exemplo de uma bolacha, né? Achocolatada, e perguntou para ele se a bolacha era doce ou era salgada. E ele disse que, olhando assim de cara, parece que a bolacha é doce, né? Porque é chocolate. E todos nós sabemos que quando é chocolate é doce. E ele disse que não, e a bolacha era salgada. Ou seja, e você não tem como ter a certeza se é salgada ou é doce. Para teres a certeza, você tem que experimentar. E a Uhum. mesma coisa que acontece com Deus. Eu não tenho como te provar a existência de Deus. Você tem que experimentar. Experimentar, Eu tenho a exatamente. certeza da existência de Deus de qual forma, de tal maneira como eu tenho a certeza do sabor desta bolacha, porque eu experimentei. E a mesma Exatamente. certeza que eu tenho certeza da existência dele, porque eu sei o que eu Exatamente. vivi e qual coisa que me provou. Eu, em particular, como Kelly Selfie, também tenho as minhas experiências de vida,
do mundo espiritual, quando eu conto para as pessoas ficam apavoradas. Mas são coisas que vivi, para quem olha, são coisas de filme. Ou seja, Exatamente. montagem de filme, mas aconteceu com o mundo espiritual. E aquilo me provou. Existe sim um mundo espiritual, ou seja, das trevas e da luz. E existe mesmo. Então é a mesma coisa que aconteceu. É aquilo. E tanto que, pela experiência de vida espiritual que eu tive, apesar de que a entrevista é para o nosso convidado, mas como é partilha, né? Sim, vamos Sim, aprendendo. exato. Pela experiência de espiritualidade que eu tive, quando eu vejo pessoas, sobretudo, que defendem a ancestralidade, os ateus, eu olho assim e digo que são mesmo brincalhões. E eu digo assim para as pessoas: existem coisas espirituais quando você não está preparado. Às vezes você só não vê porque você não está preparado. Porque coisas espirituais, para ter que enfrentar, tens que estar preparado espiritualmente. Uhum. Porque há coisas espirituais que, quando você enfrenta, se você não estiver preparado, pode te levar, sim, à morte. Por, Exatamente. por exemplo, neste preciso momento, se eu tiver que dizer que eu vivi uma experiência dentro da nossa casa, que ninguém contou. 3 horas da madrugada, nós tinha ali uma sobrinha da minha cunhada que tentou mexer. E ela foi confrontada por espíritos malignos. Nós, na nossa casa, a olho nu, vimos o culto, aliás, o corpo flutuando de parede em parede porque estava a ser batida pelos espíritos malignos. Coisa que a gente só vê em filme, ninguém está a tocar no corpo e ela está a ser batida e nós estamos a ver as marcas de chicote no corpo. Está a levantar o corpo de parede em parede e nós estamos a ver. Ninguém contou. Mas se eu tiver que contar isso para alguém, vai pensar que é uma mentira. Mas não, o mundo do espírito é real. É uma experiência que eu e a minha família vivemos. Se eu tiver que contar, a única pessoa para dizer que eu vi é a minha família que presenciou naquele preciso momento. Mas existe. E não é brincadeira. Não é? Existe. E é normal que as pessoas questionem. E é melhor que é normal que as pessoas equivoquem-se. Por Uhum. quê? Porque o mundo espiritual não é um mundo É normal. normal, sim. Então, quem enxerga as coisas de forma normal não consegue ver além do que os olhos veem, não consegue ouvir além do que os ouvidos podem ouvir, não consegue sentir além do que o corpo pode sentir. É normal que ele questione. Eu, pelo menos, não. Uhum. Quando as pessoas questionam, não me sinto desconfortável com isso, porque é como tudo. Se o líder que ele tiver aqui a falar inglês e eu falar português, Uhum. nesse podcast nós vamos falar, cada um vai falar a sua coisa, depois não vamos nos entender e Exato. o podcast não vai ter um caminho. Aham. Então, para nos percebermos, precisamos falar a mesma língua, precisamos estar em comunhão. Então, é muito normal, eu não me implico muito com isso. E vê lá que neste dia tinha uma sobrinha, não, um sobrinho nosso, na época tinha apenas 3 anos de idade, 3. E depois, quando ela foi levada para uma célula de oração, depois que foi colocada no carro do meu irmão, um carro automático que não era reta, ponto morto e para avançar. Colocou reta, mas ao tentar acelerar, o carro foi para frente com alta velocidade para bater numa parede. Tirou, meteu ponto morto. Depois que ele gritou Jesus, quando meteu ponto morto e meteu reta de novo, o carro deu reta. E vê lá, e a criança de 3 anos disse assim: quando a tia estava a ser batida, tinha um monte de crianças atrás da casa que gritavam Bilo, Bilo. Uma criança de 3 anos que nós nem sequer ouvimos. É como dizem, nem crianças são anjos, crianças podem ouvir e ver coisas. Talvez é pela inocência que elas têm. Exatamente. Mas a criança É, testemunhou é isso. pela pureza. Por isso é que Cristo Exato. disse que deixai as crianças vir, porque deles é o reino dos céus. Exato. Eles carregam não uma pureza. Uhum. Tu podes agora te implicar com uma criança, podes bater nela que ela depois de escassos minutos já está aí ao Exato. teu colo, já está aí a brincar. Então, o Espírito de Deus habita em pessoas assim. Uhum. Pessoas que comportam-se desse jeito, que aceitam Deus O mundo mesmo. espiritual é real. Nem são, É, são experiências que eu vivi. E quando alguém está para contar coisa fora do normal, para mim não é surpreendente. Acho que já tive experiências o suficiente para ter que comprovar o mundo espiritual.
o suficiente mesmo. E voltando ali no nosso tema, como a espiritualidade influencia na motivação dos integrantes em ensaios e apresentações? Bom, a espiritualidade, como já falamos, que é é a forma como nós lidamos, né? Como nós convivemos, ou a comunhão que nós temos com determinado espírito. Exato. Que para o nosso caso, como servos de Deus, cristão, estamos a falar do Espírito Santo. Exato. Como é que ele vai impactar o nosso ensaio, vai transmitir motivação e unidade? Bom, digo que isso é consequência, é automático. Por exemplo, nós quando estamos no ensaio, nós dirigimos um propósito, Exato. nós temos uma meta. Então, se eu estiver bem espiritualmente, por exemplo, não vou chegar e sabotar os ensaios com conversas, Exato. né, de bastidor. Não vou me distrair enquanto o maestro está a ensinar a técnica. Não vou, por exemplo, chegar no ensaio despreparado, sem material de apoio para os ensaios. Por quê? Porque eu estou bem espiritualmente. Porque eu tenho uma conexão com Deus. O meu Deus não é desorganizado. O meu Exato. Deus tem um propósito. O meu Deus tem um tempo. Exato. O meu Deus me ensina que cada coisa tem o seu tempo. Então, por que eu tenho que conversar nos ensaios se após os ensaios eu posso conversar com o meu irmão? Até porque o nosso Deus é de ordem. Né? Exatamente. Então, a espiritualidade começa aí. Tenho um corista disciplinado por essa questão. O corista já vou me disciplinar, não vou conversar, vou prestar atenção. E depois, vou me lembrar que quando o mestre estiver a ensinar, eu posso ajudar o meu setor a cantar ou a fazer exatamente como está no plano do mestre. Então, ao invés de eu estar ali a conversar, vou apoiar. Eu sou tenor, mas eu estou a dar conta que o baixo não está a cantar bem, mas eu percebi as notas que o mestre passou do baixo, eu posso ir ajudar o baixo. Então, o que eu tenho estado a levar é particularmente fazer com que nós temos que perceber hoje no canto coral. Música é mais do que harmonia vocal, é mais do que harmonia, a combinação das 7 notas que compõem a A escala, né? escala. A música também é a harmonia, ou seja, para além de haver essa harmonia entre as notas, tem que haver harmonia espiritual. Nós temos que entrar no palco harmônicos, desde a técnica até o espírito. Exato. Mas a pergunta que nos cala é, mas para estarmos bem espiritualmente, é possível estarmos todos bem espiritualmente? Que é possível, mas podemos ter até alguém despreparado no nosso meio, mas que se nós trabalharmos na maior parte das pessoas para que façam a diferença, Deus vai agir na vida dessas pessoas. Ou seja, a minha música tem que mudar primeiro a mim, só depois é que vai mudar as outras pessoas. Então, eu acredito muito nisso. Tem que haver também harmonia no espírito. No espírito, ok. Então, se há essa harmonia no espírito, desde já, o que vai acontecer? Eu tenho um ambiente onde não tem barulho, onde não tem conversa de bastidores, onde eu percebo que se o meu maestro passar o solo para a irmã Beatriz, é muito normal, eu tenho que me alegrar porque ela vai fazer isso bem. E eu não vou ficar com aquele sentimento, por que é ela? Por que o mestre não pede para que eu sole? Porque às vezes os coxas dizem assim, mas só pede aquela pessoa, só pede o fulano, o ciclano. Mas quando tu diz, olha, irmãos, alguém quer se propor em fazer um solo, todo mundo cala-se. Ninguém se propõe, mas se o maestro escolher alguém, não, deve ser o preferido ou a preferida do maestro. Então, nós acreditamos que quando nós deixamos de ter coros desse nível, de escolher quem é o melhor mestre, quem são os melhores solistas, quando nós nos focarmos que tem que haver um trabalho espiritual,
para depois fazermos melhor o trabalho técnico. Estou a lhe dizer, líder Kelly, não tem como. É que nós vamos fazer com que os nossos templos sejam verdadeiros Verdadeiros. hospitais mesmo, onde as pessoas vão entrar ali atormentados, vão sair dali com alívio, pessoas vão entrar ali tristes, vão sair dali felizes, pessoas vão entrar ali sem soluções, sem propósito e vão encontrar um propósito. Porque Deus habita no louvor do seu povo. Deus habita no louvor do seu povo. Mas quem é o povo de Deus? Não é aquele povo que Deus falou e chamou a atenção em Mateus, que disse: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Exato. Não é esse. É um povo em que honra a Deus com os lábios, mas o coração está extremamente próximo de Deus. Então, eu acredito que a espiritualidade motiva nesse nível. Se nós estivermos bem, vai provocar uma união. Imagina, líder que tu foste distinguido para solar, por exemplo. O líder que vai solar, solou. E eu estou bem feliz, porque se o líder que ele vai solar, eu vou fazer vou fazer aí o back vocal. E depois disso, estamos todos felizes. Um abraço, todo mundo tudo trabalhou no bem, final olha, de tudo. obrigado, Deus te abençoe, que Deus continua a te fortalecer espiritualmente, que Deus continua a fazer com que essa tua performance vocal seja contínua. Sabe o que vai acontecer com o líder Kelly? Vai trabalhar todos os dias para melhorar. Por quê? Porque tu estás a receber dos teus diretamente. Tu não estás num sítio de estranho. Tu sentes-te em casa. E hoje, os nossos corais, muitas das vezes, não são sítios que nós nos sentimos em casa. Infelizmente, muitas das vezes, até para nós maestros, há dias que tu sais totalmente frustrado e tu dizes: não, para mim chega. Eu não sei, Deus, se é isso que queres para mim, mas para mim já deu. Mas volta e meia tu volta, porque tens uma responsabilidade, tens uma missão. Então acredito que é isso, né? No meu ver. Mas num contexto espiritual, por que é que atualmente, podemos assim dizer, né, dentro dos grupos corais tem tido essa contenda frequentemente? Será que há escassez de espiritualidade dentro dos grupos corais? É o despreparo dos grupos corais. Okay. Espiritualmente, neste caso. Sim. Exato. E isso não parte só dos coristas, até dos gestores corais. Qual é o maior interesse de um gestor coral, muitas das vezes, nessas situações? Olha, vamos cantar, tem um concerto na Igreja Batista, tem um concerto na Igreja Adventista, seja lá onde for, nós vamos lá, okay. E as pessoas têm que perceber que quando nós chegamos mesmo. Então, Deus não está no altar desse louvor. Porque a ideia é mostrar que nós, coral metodista, chegamos, por exemplo, não que tem um coral que vai conosco louvar a Deus, exaltar a Deus. Exato, não estou a dizer que a gente não pode se preparar. Nosso Deus é Deus da excelência, claro, e eu particularmente primo muito por isso. A excelência tem que estar lá. Temos que fazer coreografia, temos que cantar afinadíssimo, temos sim. Exato. Mas não pode ser, não podemos deixar o lado espiritual de parte. Vamos lá ver quantos coros em seus ensaios fazem uma meditação. Quantos coros conseguem fazer, por exemplo, um retiro espiritual? Quantos coros conseguem fazer uma noite de vigília para se preparar? Quantos coros preparam-se, fazem um culto de preparação para estar num culto? Mas nós nos preparamos, aquecemos-nos vocalmente para cantar. Mas muitas das vezes não há essa preparação. O próprio maestro é desprovido dessa preparação. Então, quando você particularmente para maestro, nós, por exemplo, no coral metodista temos uma estrutura em que nós temos uma área específica para o evangelismo. Exato. Eu sou maestro do coral, mas todos os dias que eu posso, eu seguro na Bíblia e sento com a equipa e ficamos a falar da palavra durante 10, 15 minutos.
ou mais quando for necessário. E às vezes paro o ensaio para ter que corrigir algo que espiritualmente para mim não parece bem, porque às vezes você só precisa conversar Uhum. e o coro vai cantar e você nem vai perceber como é que eles vão cantar tão afinadíssimo. Por quê? Porque eles vão ter o que falta na essência para muitos corais, Exato, exato. que é a harmonia espiritual. Quando isso acontecer, nós não vamos ter mestres a prostituírem-se no Uhum. coral, nós não vamos ter coristas a prostituírem-se, não vamos ter coristas a roubar, não vamos ter coristas a invejarem-se dentro do próprio coral. Exato. E aí nós conseguimos, conseguimos ter essa espiritualidade. Eu não sei se consegui responder ao certo a Sim, 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 pergunta, sim, sim. mas é nisso que eu sinto. Os Uhum. maestros precisam estar mais preparados espiritualmente. E eu falo para todos os meus colegas que fazem música, Wambo, Luanda, Angola, África, o mundo, precisamos, para além de segurar nas pautas musicais, que é tonico, solfa ou solfejo, precisamos segurar na Bíblia, meditar. Tirar um tempo para orar a favor do coral em que você dirige. Uhum. Porque às vezes a solução ele está contigo. Exato. E nós precisamos também segurar os nossos coristas e muitas das vezes segurar, principalmente aqueles que tu achas que são pessoas mais sensíveis, que são Uhum. pessoas muito emotivas. Precisas tirar um tempinho como maestro e conversar. Eu faço muitas das vezes isso com, com, com os meus coristas, principalmente aqueles que são muito emotivos. Eu chamo-os de parte, tenho uma conversa com eles e falo com eles Uhum. sobre a música mais do que notas. Exato. Então isso é importante também. Ok, ok. Muito obrigado, líder. Mas gostaria de saber, será que alguma forma é necessário às vezes, como líder, como líder e é da música, né? Do coral, às vezes é necessário selecionar as músicas para o coral cantar pela carga espiritual que ela tem ou talvez pela técnica que a mesma carrega? Necessariamente tem que ser pela carga espiritual que a música tem ou é Bom, essencial? eu acredito que as músicas, todas elas devem ser cantadas. Uhum. Agora, nós é que temos que nos preparar para o nível da batalha que a gente vai ter, Ok. da batalha espiritual que a Às gente. vezes é necessário preparar as músicas em função Sim, da batalha que também. Ok. exatamente, porque vamos imaginar, eu conheço o contexto espiritual, por exemplo, da minha igreja ou do Uhum. sítio onde eu vou cantar. Exato. Eu tenho que me preparar para que a nossa a atuação seja mais do que artística, Uhum. ela seja extremamente espiritual. Vou lhe dar um exemplo. E eu critico muito, eu critico muito os pastores das igrejas por Uhum. conta disso. Exato. Os pastores das igrejas abandonam muito os corais. Precisam tirar um tempo para conversar e sentar com o coral, para discipularem também biblicamente o próprio coral. Coral, exato. Para que, para que o coral sente-se ou sinta-se aconchegado, né? Uhum. Sinta-se que é uma equipa. Não é à toa, né? Que as pessoas mais básicas, não é em vão que normalmente antes da palavra existe a ministração da Da música. música. Então, por que que os pastores abandonam muitos corais, não conversam com os corais, não discipulam, não treinam os seus corais? Essa aqui é uma grande situação, porque música é música. E deixa lhe dizer, líder, que você não tem um medidor de espiritualidade. Tu Ok. não vais chegar e dizer assim, olha, até aqui um termômetro, a espiritualidade do coral está nesse nível, por isso vamos cantar um Minapena, vamos cantar um Lumbo Moço, vamos cantar um Iaco, ou seja lá o que Uhum. for. Nós temos que cantar. Agora, o que nós temos que fazer é permanentemente nos prepararmos para que consigamos transmitir aquilo que é a essência do louvor a Deus enquanto estivermos a cantar. Ou seja, deixamos de cantar e Uhum. passamos a ministrar ou a louvar.
porque muita gente canta, mas pouquíssimos louvam. Mas, de alguma forma, será que o líder acha que a fraca espiritualidade dos grupos corais alguma vez tem sido a culpa da má assistência por parte dos pastores? Ou seja, a Não, pouca atenção que dão aos grupos corais? não só. Sim? Não, pode deixar. Não, não. Um instante só, líder. Sim. Um instante só. Só Gospel Music Podcast. De Angola, Huambo para o mundo. Vamos até os confins da terra, anunciando o evangelho através da arte gospel. Só Gospel Music Podcast. Arte e entretenimento. Só Gospel Music Podcast.